Processo. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Esse mês de maio nós programamos os cultos iguais, mas junho nós temos um outro propósito, se Deus nos ajudar. Vamos lá, Gênesis 26. Eu estarei lendo a partir do versículo 1. Diz assim o texto sagrado: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer a minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar desse homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Pai, toca em cada vida agora, Senhor. Derrama aqui uma unção especial, derrama o teu poder, derrama a tua graça entre nós. Senhor, venha nos abençoar de conformidade com as nossas necessidades. Tu és Deus grande e poderoso. Eu peço a Ti que Tu toque em cada vida, meu Pai. Traga uma palavra edificadora a cada coração e conceda a Tua unção, a Tua bênção, no nome de Jesus. Graças a Deus. A gente tem vivido nos últimos tempos um isolamento, né? De uns 20 dias para cá, nem tanto, né? Houve a permissão para o trabalho, sair para algumas atividades. Mas até algum tempo atrás o isolamento era quase que total. As crianças em casa, né? Criança inquieta. Então as aulas das crianças são online também. Eu fico impressionado com o esforço das professoras. Quando acabar essa fase, eu quero fazer um culto aqui de gratidão a Deus pelos médicos e enfermeiras, e outro culto de gratidão a Deus pelos professores e professores. Eu estava vendo lá no meu neto Felipe, ele estudando, e a professora dando uma aula ali, né, por Skype ou pelo Zoom. É impressionante, fica o rostinho de cada criança, e a professora vai dando a aula demorada, aula mesmo. E as crianças com a possibilidade de fazer perguntas. E ela também faz perguntas para as crianças.
Eu pensei, que esforço. O professor não ganha muito, irmãos. Infelizmente não ganha, ganha pouco. Deveria ganhar muito mais do que ganha. Mas é impressionante o esforço. Queremos fazer um culto. Mas eu estava referindo às crianças ali confinadas. As crianças estão em casa mesmo. Que as crianças não vão para a escola, elas obviamente não trabalham fora. E ficam ali o tempo todo em casa, né? É algo... E o que isso tem gerado? Tem gerado um incômodo dentro de casa. O relacionamento, muitas vezes, da criança com o pai está complicado. O relacionamento do marido com a esposa tem tido dificuldade. Eu mencionei de manhã uma pesquisa. Os conflitos familiares aumentaram em mais de 40%. E pedido de separação, isso aqui me chocou. Nesses 2 meses, os pedidos tiveram, as separações, um aumento de 20%, um pouco mais de 20%. Que loucura é essa? Por quê? Porque no isolamento, as pessoas ficam ali vivenciando um novo momento, uma nova situação. E tudo aquilo leva pessoas a ter reações diferentes daquelas que tinham. Porque quando alguém fica o dia todo fora de casa trabalhando, ou as crianças estudando, quando chega em casa, é uma situação diferente de hoje, quando a maioria está em casa. E surge atrito onde não precisaria surgir. Conflitos sempre são desnecessários, mas alguns são até absurdos. Então, eu queria ministrar uma palavra a você com base nesse texto. Veja bem, aqui nós vemos o Isaac. O Isaac estava enfrentando uma situação semelhante à do seu pai Abraão. Houve fome no tempo de Abraão e Abraão acabou tendo que descer ao Egito. Foi uma situação difícil e lá ele acabou dizendo que Sara era irmã dele. Sara era uma meio-irmã, mas na verdade ele faltou, com a verdade ele falou aquilo. Agora Isaac, ele está na mesma situação, tem fome, uma fome semelhante, e ele desce à terra dos filisteus, Gerar, a principal cidade da época, e ele fica ali, mas depois ele resolve ir para o Egito, e Deus não queria que ele fosse ao Egito. Deus queria cuidar dele ali. Deus queria abençoá-lo naquele lugar. E Deus falou, não vá para o Egito. Você tem que ter uma experiência comigo, você tem que confiar em mim. E ele obedece, porque Deus faz algumas promessas, repete promessas que tinham feito a Abraão, mas ele diz para Abimeleque, o rei, que Rebeca não era sua esposa, era irmã, com medo de morrer, como aconteceu com Abraão. O que aconteceu? Em certo momento, Abimeleque viu ele lá com uma atitude carinhosa, normal de um casal, e foi e o repreendeu severamente. Mas nós vamos ver nesse texto que eles estavam passando um tempo de isolamento. Isaac teve que sair da sua terra e ficar ali. Era uma situação diferenciada para ele, para Rebeca. E a situação financeira era grave porque havia fome na terra. E Deus interveio e realizou algo extraordinário. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração esse tema. Diga assim, o relacionamento no isolamento. Não pode ser igual do casal ali que está com a cara feia um com o outro. O relacionamento no isolamento. Como está a tua vida dentro de casa? Melhorou ou não? Tem casa que melhorou. Tem outras que piorou. Há quem afirme que, na maioria dos casos, houve uma piora. Como você tem se relacionado com os filhos, com a esposa, com o marido? Como está tudo isso? Será que dá para melhorar, nesse tempo de crise, o relacionamento dentro das nossas casas? Será que poderemos ter algo melhor do que aquilo que temos conseguido até agora? Eu creio que sim. Então vamos lá, com base no texto para nós, para quem está em casa, né? O culto também online, Deus abençoe a todos que estão em casa participando, aqui e fora de Maringá.
O relacionamento no isolamento. Em primeiro lugar, diga assim: deve-se manter o equilíbrio emocional. No versículo 1, sobrevindo fome à terra. Fome é terrível, né? Essa crise é pior do que a nossa. Ela tinha fome. Aqui também, para algumas famílias, há fome. Já há fome. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Isaque sai da sua terra e vai para lá. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Não vá ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Então Isaque estava fugindo em razão da fome, em razão do sofrimento, em razão daquele isolamento, em razão da situação difícil, em razão daquela crise instalada, em razão de tudo aquilo de ruim. Até então Isaque vivia bem na região de Hebrom. Abraão vivera lá e Abraão fora abençoado por Deus naquele lugar. E Abraão prospera naquele lugar. Mas no tempo da crise, mesmo aqueles que são prósperos sentem a dificuldade. Imagina os mais pobres, né? Então o que acontece agora? O Isaque toma sua esposa Rebeca e eles vão para lá, ali na terra dos filisteus. Ainda hoje, aquele pedaço da parte sul de Israel, ali junto ao mar Mediterrâneo, continua sendo terra que não pertence ao povo de Israel, apesar que deveria pertencer pela distribuição das tribos. Havia conflito durante muito tempo da história de Israel, e até hoje há conflito, e nós acompanhamos, mas naquele tempo ainda era o surgimento de um povo. Abraão, Isaque, o povo estava surgindo, e não havia guerra entre os filisteus e Isaque, mas era um povo que não tinha nada a ver com ele. Era um povo que não tinha nada a ver com a sua raça, com a sua ascendência, não tinha nada relacionado. Então, quando Isaque vai para lá, ele tem ali dificuldade, e ele pensa em descer ao Egito. O Egito, aquela época e antes disso, e depois disso, o Egito era uma potência forte, uma tentação. É a mesma coisa hoje ter uma crise e querer ir embora para os Estados Unidos, né? Tem muita gente que faz isso. Penso que não deveria fazer isso, né? Porque, ou ir para a Europa, ou ir para outro lugar, eu não penso que seja a solução. Nunca penso, irmãos, quando alguém pensa em ir embora, a não ser que alguém tenha uma profissão bem estabelecida, porque eu me lembro quando o Jussiano e eu estivemos lá visitando as nossas igrejas, uma oportunidade, nós encontramos uma médica formada aqui no Brasil, trabalhando na limpeza de casas. As mulheres lá, ou cuidam de criança, que é uma coisa mais nobre, ou vai limpar a casa. Os homens, ou trabalham na construção civil, que ainda é um pouco melhor, ou vai ser garçom, alguma coisa. E aquelas pessoas são discriminadas muito. Quando a gente estava lá, por exemplo, no culto que eu fui pregar lá, tinha um americano que estava interessado em uma moça brasileira. Eles não vão. Eles não se envolvem com os brasileiros. Não se envolvem de forma alguma. Então, muitas vezes, a gente tem uma tendência a fugir. Na dificuldade, a gente quer fugir. Quer fugir. O Isaque iria fugir. Vamos para o Egito. O Egito é mais rico. E Deus falou: não desça. Deus queria que ele tivesse um equilíbrio emocional. É difícil ter um equilíbrio emocional quando tudo está complicado. Quando tudo está difícil. O Isaque teve que sair da sua terra, a terra que ele amava, e ele estava ali entre pessoas estranhas, e a crise que ele tivera continuara com ele ali. Então, ele precisava de um equilíbrio emocional muito grande. E Deus vai falar com ele: não desça, você tem que aprender a ter uma relação comigo, e eu vou te abençoar. Queridos, para a gente viver bem dentro de casa, para a gente ter um relacionamento bom no isolamento, nós precisamos buscar o equilíbrio emocional. Nós precisamos deixar que Deus trabalhe na nossa inteligência emocional. Que Deus trabalhe no nosso interior e nos dê um grande equilíbrio.
As nossas emoções não podem ser dominadas pelas circunstâncias negativas e desfavoráveis que estamos vivendo. Não pode. Nós precisamos de um equilíbrio. Eu sei que não é fácil falar em equilíbrio emocional em meio a uma crise. Todavia, precisamos desse equilíbrio. Dentro de casa, nós precisamos nos controlar bem. Precisamos deixar de lado algumas implicâncias que temos, né? A pessoa está vivendo com a criança, começa a cobrar muito mais da criança. A gente sempre tem que olhar para a criança como criança, né? Criança não é um adulto, criança é uma criança. E a criança não sai de casa, ela vai fazer algumas coisas ali que de repente desagradam. Mas a gente tem que aprender a suportar, entender. O marido tem que entender melhor a mulher ali dentro, né? E a mulher aguentar o homem dentro de casa não é coisa fácil, mas tem que entender também. Procurar dividir as tarefas. As tarefas também não é coisa fácil essa decisão. Mas precisa ter um equilíbrio emocional. Nós não podemos deixar que a nossa mente, a nossa razão, sejam dominadas pelos problemas da vida. Pelos problemas. Os noticiários quase sempre tiram esse equilíbrio nosso. A gente precisa saber ser seletivos naquilo que assistimos, vemos e ouvimos. Nós não podemos acreditar em tudo que ouvimos, de forma alguma. Nós temos que manter um equilíbrio até nisso. Não podemos ir para um lado nem para o outro. Não podemos achar que tudo que fala é a pura verdade. Também não podemos achar que nada é verdade, senão a gente não consegue se equilibrar emocionalmente. O equilíbrio, temos que orar a Deus e buscar a Deus para que sejamos equilibrados emocionalmente, e aí o nosso relacionamento no isolamento será melhor. Amém? Aplauda o Senhor. O relacionamento no isolamento. Segundo lugar, diga assim, deve-se acreditar. Fala com fé agora. Na recuperação financeira. Olha o versículo 3. Habita nela, Deus falou, e serei contigo, Deus falando com Isaac, e te abençoarei, Deus prometendo. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Aqui tem uma profecia do milênio aqui, ó. Toda a terra será de Israel. Ainda não, mas será. Veja bem aqui, irmãos. O problema financeiro chegou junto com o problema sanitário. A crise sanitária provocou a crise econômica, financeira. O desemprego hoje é grande, está aumentando, né? Nos Estados Unidos, que são a nação mais rica do mundo, está grave o desemprego. Imagina num país como o Brasil. Muitas pessoas foram demitidas. E perder um emprego num momento como esse é terrível. Terrível. Já está em crise, a situação não está boa e perde o emprego. Tem o 600 aí do governo que ajuda. Eu estava assistindo ontem uma notícia, tem pessoas que não conseguem receber o dinheiro porque não tem certidão de nascimento. Eu fiquei chocado, não é que ele não tem todo o documento. Ele não existe, a pessoa chega lá, eu quero receber. Documento, não tem, então você não existe. Não, eu estou aqui, eu existo. Não, você tem que ter certidão de nascimento, carteira de identidade. E a carteira de identidade, obviamente, depende da certidão de nascimento. Mas eu pensei, é muita gente nessa situação. Que coisa grave. Então a situação financeira tem se tornado complicada e com tendência a complicar mais. A tendência é complicar mais. Irmãos, nós temos que cuidar da saúde, isso é fato, e devemos, inclusive, priorizar isso. Mas que o presidente da República, ele é um tanto exagerado na argumentação, mas que ele tem razão, que a crise financeira será muito grave, será, se a gente não conseguir encontrar um norte para isso.
Nós temos que equilibrar o cuidado com a saúde com a questão do trabalho. Porque a previsão, quer ver, o PIB esse ano tinha uma previsão de crescer no Brasil mais de 2%, foi diminuindo. Há pouco tempo atrás falaram que vai ser menos 4 alguma coisa, e ontem alguém chegou a falar menos 7. Eu achei loucura, não vejo base para isso. A média do PIB mundial no ano passado foi um pouquinho acima de 4%, a média. Há uma previsão de ser 4% negativo na média mundial. O mundo ficará mais pobre, 4%. Isso é grave. O produto interno bruto é a somatória dos bens e serviços de uma nação. Então significa que uma nação que tem nascendo mais gente do que morrendo, e sempre acontece, vai ter menos serviço e produtos para ser oferecidos, e o povo terá menos dinheiro para adquirir. Entra num círculo vicioso, difícil. Isso é complicado. Então a crise financeira, infelizmente, é real. E se a gente não cuidar, a gente traz a crise para dentro do casamento, para dentro do seio da família. Então, para a gente viver melhor no relacionamento, nós temos que, primeiro, confiar em Deus. Amém? Deus tem cuidado do nosso emprego, olha aí, Deus tem cuidado de você. Você está trabalhando, é Deus que está cuidando. Nós temos que, sobretudo, confiar em Deus. E devemos fazer o nosso melhor. Quem está trabalhando, cuidar para não perder o emprego, ser o melhor funcionário ali. E se perder, não transformar isso numa crise infindável. Porque para tudo tem solução. Você pode ter certeza que a solução está chegando. A bênção está vindo. Nós não vamos perder essa batalha de forma alguma. Deus é conosco, mirrando as aias. A bênção vai chegar. A pessoa tem que chegar dentro de casa e não adianta ficar nervoso, explodir com a família. Isso não traz solução. Se você brigar com a tua mulher, com o teu marido, com o teu filho, não vai resolver o problema. O que precisamos fazer é orar, buscar a Deus e confiar. Está aqui a crise. Deus falou para ele, estava numa terra estranha, serei contigo, te abençoarei e abençoarei a tua descendência. Deus falou com Isaac quando o tempo era de fome. Então, precisamos acreditar que vamos recuperar. O que você perdeu hoje, amanhã você recupera. O ano que vem você vai estar melhor. Daqui 3 anos você terá melhor ainda. Vai melhorar. O mais importante não é as finanças, ainda que isso é muito importante. O mais importante é o relacionamento com Deus e uma convivência familiar saudável. Não deixa que o problema financeiro abale o teu lar. Amém? Relacionamento no isolamento. Diga assim, deve-se preservar a confiança recíproca. Versículo 7. Perguntando um homem daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer a minha mulher. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque ela é formosa de aparência. Rebeca era bonita e ele vai e ele falta com a verdade. Ele não fala a verdade. Rebeca toma conhecimento do que ele falou. Rebeca sabe. Para uma mulher ouvir isso choca também. Porque o marido passa uma insegurança quando ele diz, não é minha mulher. Dá uma insegurança. Segundo, parece que ele não está, valorizando muito o casamento. E a verdade tem que ser dita sempre para que haja uma confiança recíproca, uma confiança entre os membros da família e principalmente entre o casal. Confiança. A quebra da confiança é complicada. E aqui, quase que o Isaac provoca algo terrível, porque alguém poderia abusar da mulher dele pensando que era irmã dele. Já pensou o que não traria de prejuízo para o casamento aquilo? Prejuízo para Rebeca.
seria desonrada. Prejuízo para Isaac, seria traído. Prejuízo para aquele povo que cometeria, segundo o texto diz, eles criam que aquilo era uma maldição quando alguém fazia isso. Então, a verdade dentro da casa precisa prevalecer. Nesse tempo de crise, preserva a verdade. Eu estava dizendo hoje de manhã, ninguém vai ficar o tempo todo falando tudo, né? Uma vez você está dentro de casa, você tem um pensamento ruim, vem um pensamento, você rejeita o pensamento, fala, sai pensamento ruim. Aí você não precisa chamar uma mulher e falar assim, eu pensei mal de você aqui, vai dar outra crise. Mas a verdade tem que ser preservada. Preserva a verdade. Preserva a confiança entre a família. A falta de confiança gera uma crise terrível. Então, quando as pessoas estão muito juntas, aí que precisa aumentar o nível da confiança entre o casal e a família. Precisa ser diferente, precisa ser um relacionamento abençoado. Mantenha o bom nível de confiança e Deus te abençoará. Vamos aplaudir o Senhor? O relacionamento no isolamento. Quarto e último lugar. Diga assim, deve-se priorizar o ajustamento conjugal. Versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali muito tempo, ele não falou logo não, depois de um bom tempo, olha o risco que ele correu. Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Viu Isaac sendo carinhoso. Aí ele vai lá e fala, o que você está fazendo? Ela é tua mulher. Essa ênfase eu dei na divisão anterior, mas nessa aqui, eu quero salientar o ponto positivo do Isaac. O Isaac, quando casou com Rebeca, a Bíblia diz que ele amou a Rebeca. Rebeca era da parentela dele, ainda que distante, né? E a irmã do Labão, e Abraão manda buscar uma mulher lá na Mesopotâmia que não queria que ele casasse com uma mulher que não tivesse nada a ver com a família. E a Bíblia diz que quando Rebeca desceu do camelo, estava com Eliezer, Isaac foi ao encontro e a Bíblia diz que Isaac amou Rebeca. Então Isaac teve um grande amor por Rebeca. Rebeca foi a sua única mulher, sua única paixão. E no meio daquela crise, a despeito de algumas fragilidades do Isaac, ele demonstra aqui que era muito carinhoso. Então, o Abimeleque viu, mas vamos fazer uma leitura positiva para o Isaac. Estava a crise financeira, fome, problema, terra estranha, mas ele estava sendo carinhoso com a esposa. Para a gente vencer o problema no isolamento e ter um relacionamento melhor, eu preciso ter carinho. Nesse tempo, as famílias estão ficando mais juntas, especialmente o casal. É um tempo bom para aproveitar e o casal se relacionar melhor. O casal tem um relacionamento muito mais gostoso. Eu estava dizendo, 90% das brigas dos casais são por coisas pequenas. Dos namorados também. A turma briga por qualquer coisinha. Depois que brigou, fala, e agora? Não posso voltar atrás, que acabei de brigar. Mas já brigou, não precisava ter brigado. Então a gente tem que aproveitar o tempo junto, não para brigar, mas para se relacionar melhor, a ter uma relação gostosa, favorável, abençoada, aquele relacionamento que vai frutificar, não vai deteriorar o casamento. Relacionamento com o filho, ser mais carinhoso, aproveitar que está mais junto do filho, fala, senta aqui, o que você está precisando? Essa tarefa aí, tenta ajudar. Tem tarefa que ninguém sabe, é tão difícil isso tudo hoje. Mas tentar aproximar do filho, aproximar de alguém, aproveitar o tempo dentro de casa para um ajustamento conjugal e também familiar, ajustar. A crise está abalando os casamentos, mas nós podemos usar a crise para a gente ter um ajustamento melhor, e ter uma relação melhor, e ter um convívio melhor, e caminhar para uma vida melhor. Depois dessa crise, a gente poderá viver melhor do que vivia até
o início da crise. Mas para isso, nós precisamos pensar, o ajustamento conjugal vai melhorar o meu relacionamento nesse terrível isolamento. E Deus vai te abençoar. E Deus vai agir na tua vida. Dá para você vencer esse isolamento. Dá para você vencer e encontrar o equilíbrio para a tua vida, a solução para as finanças. Ali uma comunhão melhor com a verdade dentro de casa. E um relacionamento com a esposa e a família saudável. Dá para fazer isso. Dá para ter um bom relacionamento, mesmo no isolamento. Um versículo final para a gente ler e encerrar essa mensagem é o versículo 12. Ó. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Deus vai te abençoar. Deus é contigo. O Senhor é bom e o Senhor vai abençoar a tua vida. O Senhor vai te conceder vitória. Essa crise não vai acabar com você. Essa crise fará de você uma pessoa melhor. Amém?